Bom dia a toda a igreja, ainda reduzida, e a você que está nos assistindo aí da sua casa. Eu quero te convidar a entregar esse tempo ao Senhor. De maneira diferente, você possa guardar com reverência esse tempo. O Senhor há de nos abençoar nessa manhã com uma palavra sobrenatural, mas nós precisamos começar cultuando a Ele, para que Ele de fato venha com todo o poder que há na vida dEle, para as nossas vidas também. Você que pode abrir a tua Bíblia, que está com a Bíblia aí, lá em Mateus 25, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor ou um grito, Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Queridos, aqui a palavra de Deus nos diz que houve um clamor, que houve um grito de Deus, do noivo, A representação do noivo, nosso Jesus aqui, nesse sermão profético, Mas eu quero te dizer que há alguns sinais, nós não precisamos ficar pensando ou planejando a volta de Jesus, mas nós precisamos estar preparados. E aqui, antes do noivo chegar, ele não chega de surpresa. Primeiro ele ouve um clamor, primeiro ouve um grito: estou chegando. E nós estamos vendo esses sinais nesses dias. Há sinais, há um grito, há um clamor, e nós precisamos estar preparados. Eu quero te convidar, se você pode aí, a igreja se colocar de pé, e você aí na sua casa, possa fechar os seus olhos, e vamos orar, para que o Senhor nos alcance nessa manhã. Amém. Senhor, Pai, nós queremos consagrar a Ti, Senhor Deus, essa manhã. Reconhecemos que as Suas misericórdias se renovam a toda manhã. Obrigado pela Sua misericórdia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos chamado, porque o Senhor tem nos avisado que há um tempo que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos estar cheio do azeite. Que nós não venhamos ser, Senhor Deus, como essas 5 virgens que não estavam preparadas, mas que nós venhamos ser como prudentes, homens e mulheres prudentes, que se preparam, independente do dia que o Senhor há de vir. Que nós possamos estar preparados, com alegria, como uma noiva se prepara para o noivo, assim é a sua igreja, assim somos nós, ó Senhor Deus. Nós estamos ansiosos pela sua vinda, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor já pagou um alto preço, e que o Senhor está à espera ali no altar, e nós, como noiva do Senhor, queremos estar adornada, preparada para te encontrar. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor nessa manhã. Recebe a nossa adoração. Que o Senhor possa nos encontrar de maneira sobrenatural com a Tua onipresença, tanto aqui na igreja, mas também nos lares. Que o Senhor alcance cada um na sua casa, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus e vamos para um louvor abençoado. Jesus em Tua presença, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome, e fazer Teu nome grande, e te dar
estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos na tua presença, Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Você que está em casa, adora o Senhor, levanta suas mãos. O Senhor Jesus está aí com você, na tua sala, no teu quarto. O Senhor está aqui. Aleluia, Deus. Nós exaltamos, glorificamos, nos rendemos ao Senhor. Só pra te adorar. Levanta sua voz, declare. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nós nascemos e fomos criados para adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e tributamos ao Senhor este louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Aplauda ao Senhor, o Rei dos Reis. Deus que não vai deixar essa luta me matar, de desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio ainda. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quem crê levanta sua mão e declara.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 Nessa manhã você todavia me alegrarei, pode se alegrar no Senhor. todavia me alegrarei. Como o profeta Abacuque diz, mesmo que a figueira não floresça, falte o fruto na vide, todavia eu me alegrarei e exultarei no Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero te convidar ainda nesse espírito, você que pode se ajoelhar, tanto aqui na igreja, você que está em casa, que você tenha um momento de se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que você faça uma oração. Talvez você ainda não sabe nem como orar, que você pelo menos fique em silêncio, escute essa oração, e eu tenho convicção que a onipresença do Senhor estará entrando no seu lar. Consagre a Ele a tua casa, consagre a Ele a tua família, a tua vida. Senhor Jesus, nós estamos aqui, rendidos aos teus pés. Reconhecemos, ó Senhor Deus, que Tu és um Deus grande, poderoso, que tem lutado as nossas guerras. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela alegria, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado mesmo em meio ao caos. Senhor Deus, que o Senhor comece a visitar as nossas casas, ó Senhor Deus, quebrar as cadeias de fato, Senhor Deus, que nós possamos ver, Senhor Deus, a Tua poderosa luz a nos envolver, a entrar no nosso lar e tirar o medo, a depressão, a angústia. Ela vai sair na autoridade do nome de Jesus, porque nós cremos que há poder no Teu nome para as cadeias quebrar, Senhor Deus. Nós reconhecemos que há poder no Seu nome, Pai, e por isso, Senhor Deus, nós veremos, ó Senhor Deus, os céus abertos, a providência do Senhor chegando em nossas vidas, ó Senhor Deus, porque Tu és um Deus bom, que nos ama, que nos predestinou para esse momento. Basta nós aceitarmos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós Te aceitamos, Jesus, nós Te queremos, Pai. Entra, Senhor Deus, faz morada em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, Senhor Deus. Nos envolve, Senhor Deus, com a Tua proteção. Nos livra, Senhor Deus, contra esse vírus, ó Senhor Deus, e toda enfermidade, Senhor Deus, porque Tu és o nosso médico, Senhor Deus, e contra as nossas vidas nenhum mal pode suceder. Senhor Deus, nós ungimos, ó Senhor Deus, espiritualmente os umbrais das nossas portas, ó Senhor Deus, e queremos dizer que nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa vida e à nossa família, Senhor Deus, porque nós somos do Senhor, nós temos a marca do Senhor, nós temos a marca das promessas, ó Senhor Deus, e nós requeremos ela sobre as nossas vidas, ó Senhor Deus. Somos o Teu povo, Senhor Deus, e jamais desistiremos da alegria, da salvação, da eternidade, olhando sempre para o dia em que estaremos contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei.
Deus. Aplauda Jesus, você que está aqui, pode aplaudir na sua casa também. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós te louvamos, ó Senhor Deus, e jamais queremos sair do Santo dos Santos. Pode se assentar, você que está aqui. Nós vamos para um momento muito importante para a igreja, para aqueles que amam abençoar a casa do Senhor, para aqueles que amam ter recursos, finanças, aonde nós podemos, de fato, sustentar esse ministério. E é um momento onde, de fato, a igreja precisa da nossa ajuda, né? Porque as coisas continuam acontecendo, os funcionários continuam precisando ser pagos, tem uma estrutura a ser sustentada com os nossos dízimos e a nossa oferta. Você que pode abrir lá em Mateus 19, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: eis que aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aqui nós vemos um questionamento desse jovem rico, e aí Jesus disse-lhe, né, no próximo versículo 17 fala, e disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele começa a falar: mas eu tenho guardado os mandamentos. Talvez você aqui tenha falado para o Senhor nas tuas orações: mas Senhor, eu tenho guardado a minha vida, eu tenho buscado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E esse jovem, ele queria algo a mais, ele queria a vida eterna, ele queria ter a experimentação de um dia estar com o Senhor. Ali ele estava fisicamente com Jesus, mas ele queria a eternidade ao lado de Jesus. E aí Jesus proporciona para ele a eternidade. Eu quero te dizer que Jesus já nos proporcionou, a mim e a você, a eternidade. Você que está em casa, o Senhor te proporcionou a eternidade. Só que Jesus, ele fala assim: vai e vende tudo, porque não há valor em mais nada, não há nada mais alto do que a eternidade comigo. Só que esse jovem se entristeceu. E aqui eu quero te dizer que é algo muito difícil para mim, para você, quando nós precisamos entregar as nossas finanças. Porque muitas vezes nós acreditamos que aquilo foi nós que conquistamos. E aí Jesus fala: só falta uma coisa. Só falta uma coisa. Eu quero te dizer para você que está em casa: só falta uma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa na qual nós precisamos entregar ao Senhor. E uma delas, ou a última que nós conseguimos entregar, são as nossas finanças. Eu quero te convidar a ofertar. Você que quer, talvez está passando por uma dificuldade, nós temos também recursos aqui para te ajudar com as necessidades básicas. A igreja está aqui para isso, para te ajudar com uma cesta básica. Nós levantamos o quilo do amor. Se você precisa de ajuda, eu quero que você coloque aí no chat, aí você coloque que você está precisando de ajuda, deixe o seu telefone, nós vamos aí orar com você, levar uma cesta básica para você. Mas você que tem a condição, não deixe de ter a vida eterna só porque você fala: não, dinheiro eu não mexo. Como esse jovem rico: não, aqui nas finanças não, pode mexer em tudo, Deus. Jesus, bom mestre, pode mexer em tudo, mas não mexe aqui não, que eu não dou conta. Que você possa se alegrar com isso. Se eu fosse esse jovem rico, né, depois ele ia ter muito mais, se ele tivesse entregado ao Senhor. Mas ele decidiu em ficar ali com os seus recursos. E talvez, né, não estou falando aqui que ele perdeu a eternidade, quem sou eu para falar, mas talvez ele tenha perdido a oportunidade de uma vida eterna, por causa de segurar os recursos. Então você que pode, faça o seu dízimo. Se você ainda não consegue ser dizimista, mas quer ser um ofertante, quer sustentar a casa de Deus, faça a sua oferta. Faça a sua oferta. Nós temos aí a agência e conta. Você pode estar nos procurando e abençoar a casa de Deus, abençoar esse lugar onde nós recebemos. Você está recebendo aí, nós estamos aqui da parte de Deus para te levar uma palavra de ânimo e que você possa se alegrar e sustentar esse ministério com alegria, ministério sério que é a Sara Nossa Terra. Nós que estamos aqui também vamos passar por esse momento ouvindo uma canção e dizimando e ofertando com muita alegria em nossos corações. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia nos alegraremos no Senhor. Amém? Estenda suas mãos. Você que fez a sua oferta, consagre ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, que talvez durante muito tempo mexeu com a gente, porque a gente não se sentia confortável em estar entregando algo para homens, mas que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor nos dê um coração novo, Senhor Deus, e que nós possamos semear na Tua casa, Senhor Deus, com o entendimento que nós estamos devolvendo ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, que nós possamos semear com alegria, Senhor Deus, sabendo que colheremos 100 vezes mais, ó Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos recursos, obrigado pelas pessoas, ó Senhor Deus, que mesmo em meio à crise, ó Senhor Deus, têm os seus recursos guardados pelo Senhor. Guarda, Senhor Deus, as nossas finanças, que nós possamos crescer e multiplicar, Senhor Deus, para a glória do Senhor, ó Pai. E aquele que está sem recursos, Senhor Deus, que ele alcance, Senhor Deus, uma oportunidade, que ele jamais, ó Senhor Deus, deixe o teu altar de dizimar, de ofertar, sempre com alegria para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, queridos, que bênção. Muito feliz em poder estar aqui, né, com a igreja em partes reunida, que nós possamos continuar com essa alegria. Você pode se assentar, nós vamos receber, você que está aqui pode receber com uma salva de palmas o nosso pastor Sérgio. Amém, glória a Deus. Queridos, bom dia. Aleluia. Você pode ficar em pé? Acabou de sentar. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amém. As pessoas que nos acompanham hoje, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelas suas redes, seja muito bem-vindo, querido. Eu tenho certeza que Deus vai te alcançar. Você que nos ouve também pela rádio Sara Brasil FM, que Deus te abençoe grandemente. Esteja conosco agora em todo esse período, né, do culto. Tenho certeza que Deus vai falar com você na palavra. Você pode compartilhar agora esse link com alguém, né, marcar alguém lá no Facebook, né, e abençoar essa pessoa. Amém? Chame a sua família, chame a sua casa, esteja agora reunido em torno da palavra. Certamente Deus vai te favorecer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar contigo antes de começar a palavra e te convidar agora a apresentar a Deus muito mais que palavra, apresentar ao Senhor o teu coração agora. Fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, meu coração a ti pertence. Nada eu sou sem o Senhor. Entronize agora o nome do Senhor Jesus no teu coração. Adore-o. Se você puder, levante as suas mãos e comece a falar com o Senhor agora. Deixa o Espírito Santo de Deus te visitar, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde Deus está, mas muitas vezes o nosso coração está longe, e agora é o momento de você se aproximar da presença do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós reconhecemos completa dependência de Ti, reconhecemos que nada somos e nada podemos fazer sem Ti. Portanto, vem nesse dia, vem agora,
Aleluia. Obrigado porque o Senhor está aqui. Vem agora, toma os nossos corações. Senhor, alcança o mais profundo dos nossos corações. Nós chamamos a vida que há no Espírito Santo de Deus. Chamamos o poder que há no Espírito Santo de Deus para ressuscitar. Senhor, para fazer nova todas as coisas, para visitar os lugares antigamente assolados, para visitar os lugares de dores, para visitar os lugares de enfermidade. Senhor, nós convidamos a Ti, vem Espírito Santo, que o Espírito da palavra venha, a palavra viva, a palavra eficaz, que aprofunda, que entra, possa se manifestar nesta manhã, e nós derrubamos toda a ação do maligno, nós derrubamos os argumentos de Satanás, nós destruímos as setas inflamadas, nós destruímos as fortalezas. Senhor, nós destruímos agora as vãs filosofias, as fortalezas no entendimento, na mente, nós destruímos agora, subjugamos e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Senhor, vem e age, toma o teu lugar nesse dia, nesta manhã, no coração dos teus filhos, da tua igreja. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, eu vou ler alguns versículos com vocês no decorrer da palavra, mas aqui, antes eu quero resumir um pouquinho do que fala Marcos capítulo 2. Conta a história de um paralítico que é carregado por 4 amigos. E esse paralítico, ele é levado até uma casa onde Jesus está. E esse paralítico é colocado diante de Jesus, diante de uma dificuldade muito grande, porque na casa que Jesus estava o texto diz que tinha uma multidão. Então, uma multidão cercava aquela casa e tinha muita gente dentro da casa, então impossibilitando a chegada daquele paralítico. E esses amigos, esses 4 homens, eles levam esse paralítico até o telhado, fazem uma abertura no telhado e colocam esse paralítico diante de Jesus. E naquele momento que esse paralítico ali está diante de Jesus, o milagre acontece. Então, esse aqui é o resumo desse texto. Eu quero primeiro destacar aqui, queridos, 2 vontades que Jesus deixa claro aqui. 2 vontades próprias, vontades dele. E quando nós vemos essa vontade de Jesus, nós precisamos entender, a vontade de Jesus, ela representa a vontade do próprio Deus. A vontade do próprio Deus. Então, quando nós vemos Jesus falando algo, se movendo em direção a algo, ele está ali representando e dizendo, essa é a natureza divina, é isso que eu quero. Quais são essas 2 vontades? A primeira é, Deus deseja perdoar pecados. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus quer perdoar pecados. A segunda, Deus deseja curar enfermidades. Diga comigo, Deus deseja perdoar. Deus deseja curar enfermidades. É uma vontade de Deus. Então nós não precisamos chegar diante de Deus e falar, Senhor, se for da tua vontade, me perdoa. Muitas vezes a gente chega com aquele espírito de vitimismo, né? Senhor, se for da tua vontade, me perdoa. E também nós não precisamos chegar diante de Deus falando, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Por que nós não precisamos chegar dessa forma? Porque nós já sabemos que é da vontade de Deus perdoar,
Nós já sabemos que é da vontade de Deus curar. Isso está claro nesse texto e em muitos outros textos, se você for ver, isso fica muito evidente, fica muito claro. Esse desejo e essa vontade de Deus, expressa através de Jesus. Marcos 2:5 diz, Jesus disse para aquele paralítico: filho, os seus pecados são perdoados. Marcos 2:11, Jesus fala para aquele paralítico: levante-se, pegue a sua maca e ande. Perdão e cura. Perdão e cura. Graças a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? O desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é curar. O desejo de Deus é libertar para que a cura venha. Nesse caso específico, você vê uma conexão de pecado com enfermidade. Jesus trata primeiro de resolver o quê? A fonte da enfermidade. Não apenas resolver a enfermidade. Não apenas falar, ó, você está curado, vai embora. Não. Jesus mexe na raiz. Jesus primeiro trata o pecado, de liberar perdão. Os teus pecados estão perdoados. E depois ele diz o quê? Levanta e anda. As duas coisas estavam atreladas. Pecado, trazendo uma maldição, trazendo uma enfermidade. Por isso que em outros textos você vê Jesus orientando para algumas pessoas, falando assim, vai e não peques mais. Não faça mais isso. Saia de uma vida de pecado. Agora, amados, é importante, veja, no versículo 5, tem algo muito importante, interessante de nós atentarmos. Nós vemos aqui que o desejo de Deus, presta atenção nisso, o desejo de Deus não é suficiente para que o milagre aconteça. Deus tem uma vontade, mas para que a salvação aconteça, ela se manifeste, para que a cura aconteça, precisa haver uma cooperação do homem, através da sua fé. Aqui nós vemos o seguinte, Deus cooperando com o homem, se aliançando a ele para produzir um milagre. Por que eu digo isso? Versículo 5 diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse. Olha isso, amados. Vendo a fé que eles tinham, o que aconteceu? Qual foi o resultado de Jesus ter visto a fé daquelas pessoas? Ele disse. Ou ele só disse porque ele viu a fé. Algo que o homem expressa, uma chave que o homem expressa, que leva, que traz, que desencadeia um resultado de Deus, uma ação de Deus. Então é importante nós entendermos aqui nesse contexto, a sua fé libera a vontade de Deus. A sua fé precisa liberar a vontade de Deus. Porque veja, diante de muitos cenários que nós vemos, às vezes a pessoa se pergunta por que Deus não faz, por que Deus não age, por que Deus não move, por que Deus não toca. Está repreendido esse tipo de pensamento, em nome de Jesus, amém, queridos? Essa é uma mentalidade de alguém que está incrédulo. E nós não podemos ter essa mentalidade. Não, não é assim. Deus vai tocar. A primeira coisa que a gente precisa saber, quais são as vontades de Deus. O que Deus quer fazer? E isso está na palavra. A partir do momento que nós sabemos dessa vontade, aí entra a nossa parte. Deus precisa ver a nossa fé. E através dessa fé, essa vontade de Deus vai ser estabelecida, essa vontade de Deus vai ser implantada. Agora, olha só, vendo a fé, é possível ver a fé, querido? A
fé é algo, muitas vezes, que ela está oculta, ela vem do coração. Você consegue dizer, olhar para o seu irmão aí, que está do seu lado, você consegue dizer se ele tem fé ou não? Só de olhar para ele? Chegou já nesse discernimento, assim? Olhar assim, pô, aquele cara está cheio de fé. Não tem como. Mas Jesus viu a fé. Como que funciona? E eu quero lembrar aqui para vocês, Hebreus 11, 1, que descreve um pouquinho da fé, que fala um pouquinho do que é a fé. E o que diz lá em Hebreus 11, 1? Ora, a fé é a certeza. Diga comigo, a fé é a certeza. A fé é a certeza. Se você for ver essa palavra certeza no original do grego, você vai encontrar para certeza, em alguns momentos, a palavra substância. Substância. Então, ficaria assim: a fé é a substância daquilo que esperamos. O que significa dizer isso? Que quando nós liberamos a fé, nós liberamos para Deus uma espécie de sombra, né? Uma espécie de projeto daquilo que nós esperamos. Nós entregamos isso com a nossa fé, com o nosso crer, nós entregamos essa substância. E Deus age em cima disso, em cima dessa certeza. Então, o que Jesus viu naqueles homens? Ele viu essa substância, ele viu essa certeza de que algo iria acontecer. E ele pega essa certeza, ele pega essa substância e materializa. Amém, queridos? Quantos vão demonstrar a Deus as certezas? Quantos vão entregar a Deus essa substância? Talvez você quer que Deus faça algo na sua vida. Eu quero te dizer, você precisa apresentar essa certeza. Você precisa apresentar essa substância. E em cima disso, Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir no seu coração. Quantos podem dizer amém? Então veja, aqueles homens apresentaram uma certeza, substância, que liberou uma palavra da boca de Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus? Amados, hoje, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Naquela época, você tinha alguém liberando a fé e Jesus do outro lado liberando uma palavra. Hoje, nós temos, a gente pode ter em nós essas duas figuras. A primeira, o homem, você, liberando a fé. E também o Espírito Santo, que é o quê? Que é o Espírito de Cristo, dentro de você, liberando uma palavra. Por que eu falo isso? Porque muita gente pode ficar pensando, puxa, eu liberei minha fé, agora eu preciso que Jesus libere a palavra. E como é que funciona Jesus liberando a palavra? Funciona com o Espírito Santo dentro de você, liberando essa palavra. Então, ao mesmo tempo que eu libero a minha fé, eu também deixo o Espírito Santo de Deus usar a minha boca para liberar uma palavra. Quantos podem dizer amém? Então isso vale muito para várias situações na nossa vida. Eu libero a fé e ao mesmo tempo eu libero uma palavra. Mas eu não libero uma palavra assim da minha mente, né? Eu não libero uma palavra, talvez aquela condição, né, de querer que uma mágica aconteça, né? Não, eu libero uma palavra em sintonia com a vontade de Deus. Deus não falou haja luz quando ele viu trevas? Então o que você precisa dizer quando você vê trevas? Haja luz, exista luz. Quando você vê uma enfermidade, o que você precisa dizer que Jesus diria? Haja saúde, tenha cura, seja
curado. Liberar essa palavra. E ali, queridos, nós podemos ver o agir de Deus. Amados, eu quero destacar aqui 3 naturezas que nós podemos entender nesse texto. E você pode aí anotar, gravar, registrar aí. A primeira nós temos nesse texto, embora ele não falando especificamente disso, embora ele não trazendo a palavra aqui, essa palavra, mas nós vemos aqui o caráter da intercessão. O caráter, a natureza da intercessão. O que é a intercessão? A intercessão, essa palavra no original, intercessor, interceder, ela está ligada a encontro. Olha isso, encontro. A intercessão, ela promove um encontro. O intercessor, ele promove um encontro. Quando você intercede por alguém, o que é que você está fazendo? Você está se apresentando pelo sangue de Jesus diante do trono da graça, diante de Deus. Só que o que o intercessor faz? Ele não se apresenta sozinho. Ele leva sempre alguém com ele. Essa é a figura do intercessor. Ele se apresenta a Deus, mas ele leva alguém, ele traz alguém junto. E ele apresenta essa pessoa a Deus. E quando ele faz isso, o que ele está ali confirmando? Ele está confirmando esse encontro. Intercessão. Quantos podem dizer glória a Deus? Então nós vemos nesse texto essa natureza. Qual que era a natureza? Aqueles 4 homens pegando o seu amigo, que estava impossibilitado de ir até Deus, de ir até Jesus, e esses 4 amigos carregam aquele homem e colocam ele diante do Salvador. É isso que a intercessão faz. Quantas pessoas talvez você gostaria que tivessem aqui nessa manhã sentado ouvindo essa palavra? Elas não estão. Por quê? Porque às vezes estão paralisadas, né? Algum tipo de paralisia espiritual, emocional, na sua fé. Você gostaria que as pessoas ouvissem a Deus, mas elas estão surdas, elas estão indiferentes a Deus. E como é que você faz então? Você entra então com a sua natureza de intercessor, de interceder. E eu quero te dizer, a partir do momento que, quando nós entendemos isso, querido, veja, nós podemos levar constantemente pessoas diante do trono da graça. Nós entramos diante do trono da graça com inteira certeza de fé, conforme diz a palavra de Deus, mas também quando nós entramos diante do trono da graça, nós podemos chegar, Senhor, eu estou trazendo aqui o João. Senhor, olha para ele. Senhor, eu quero proclamar a tua salvação na vida dele. Então, o caráter da intercessão, ele promove um encontro do necessitado e Jesus. Daquele que necessita com aquele que responde à necessidade. A intercessão, ela libera a voz de Deus sobre paralíticos, sobre debilitados. E veja, amado, muitas vezes a gente acha que o paralítico debilitado é aquele que não crê, né? É o ímpio. Pode ser também, mas não somente, por quê? Porque muitas vezes há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que já se converteram, mas elas estão muitas vezes paralisados onde? Paralisados na sua fé, paralisados na sua vida com Deus, debilitados por situações que têm passado, situações que têm levado muitas vezes a força, a energia, que têm levado os sonhos, que têm roubado os propósitos. Pessoas que nós olhamos e entendemos, essa pessoa está debilitada. E através da intercessão, o que você faz? Você promove esse encontro. Você promove esse encontro. Queridos, eu já tive, eu tenho que até anotar, para não perder, mas a conta, de quantas vezes eu intercedi por pessoas. E eu tive testemunhos tremendos, de no momento da intercessão,
aquela pessoa sentia algo diferente. Pessoas que estavam com uma mentalidade de morte, naquele momento da intercessão, uma chavinha virou na mente dela, e ela deixou de ter vontade de cometer suicídio. Pessoas que estavam sendo atormentadas, oprimidas por espíritos imundos, no momento da intercessão, elas sentiram o alívio. Pessoas que estavam enfermas, eu estou falando de testemunhos próprios, pessoas que eu sei que estavam na UTI, que eu não tinha possibilidade de ir lá e visitar e de impor as mãos. Através da intercessão, o que eu fiz? Eu manifestei a glória de Deus naquela situação, naquela UTI, naquela pessoa. E a pessoa foi curada. Através da intercessão. Quando eu digo eu manifestei, não sou eu. Não é o poder em mim. Eu apenas liberei a minha fé e cumpri aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, expressando isso através de palavras. Então, aqui nós vemos o caráter da intercessão. Segunda natureza aqui desse texto, mostrar a condição do paralítico. Mas é claro que ele era paralítico. Está aqui, é claro. Mas o que é um paralítico? Um paralítico ele está impossibilitado de agir. Ele está com a sua ação, com os seus reflexos, sem a possibilidade de ação, de mover. Ele pode até desejar, ele pode até querer, mas não vai resolver. Ele vai olhar para ele não consegue se mover. Quantas pessoas, queridos, que não conseguem se mover? Você já viu isso? Não consegue se mover na sua vida emocional? Tem pessoas que não conseguem, por mais que você fale, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa perdoar, aquela pessoa ela não consegue se mover naquilo, porque muitas vezes ela está paralisada aonde? Está paralisada na ofensa. Ela está paralisada onde? Ela está paralisada na sua justiça própria. Ela está paralisada na sua dor, paralisada no seu desejo de vingança, no seu desejo de justiça. Ela está impossibilitada, ela não consegue se mexer, ela não consegue se mover. Muitas pessoas estão impossibilitadas de crer. E era essa a condição desse paralítico. Porque ele necessitou que alguns homens crescem por ele. Ele necessitou se apoiar na fé de alguém. Ele estava impossibilitado de crer. E esse crer, ele fala, amados, a Bíblia, quando fala de crer, no Novo Testamento nós vamos encontrar isso. Crer com o coração. Diga comigo, crer com o coração. Crer com o coração é diferente de crer com a mente. Não tem aquela fala do apóstolo Paulo que ele diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está falando aqui? O que o apóstolo Paulo está falando? Se você pega a palavra de Deus e você absorve dela apenas a letra, o que é isso? É apenas a parte do conhecimento racional. E tem muitas pessoas que fazem isso. Elas observam, elas têm todo o conhecimento. Às vezes aquele conhecimento puro e simples, só pelo conhecimento, o que ele vai gerar naquela pessoa? Ele vai gerar muitas vezes orgulho, altivez. Ele vai gerar muitas vezes naquela pessoa uma vida de muito conhecimento e pouco fruto, pouca mudança. A letra mata, mas o Espírito vivifica.
Então veja, quando nós cremos apenas com a mente, o que muitas vezes nós estamos fazendo? Essa palavra, essa letra, ela está pura e simplesmente aonde? No campo do entendimento, mas ela não desceu ao coração. E o que a Bíblia diz? Que nós precisamos crer com o coração. É diferente, amado. Crer com o coração é quando a letra está impressa, ela foi escrita, ela foi registrada no mais profundo do teu coração. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É diferente. É quando aquilo desce ao teu coração como revelação, aquilo permanece, e a partir do momento que essa palavra reside no teu coração, ela começa a influenciar a tua mentalidade. Na verdade, arrependimento, quando a gente fala de mudança de mentalidade, né? Fala no original em relação ao arrependimento, que fala assim, que arrependimento é uma mudança de mentalidade. É importante nós entendermos isso. Essa mudança de mentalidade só pode acontecer a partir do momento que a pessoa crê com o seu coração. Por quê? Porque é o coração dela que está sendo transformado. O coração é a fonte de muitas coisas. O coração é a fonte dos pensamentos. Se a pessoa está pensando errado, não adianta ela tentar mudar aquele pensamento errado sem mudar primeiramente o coração. O que ela precisa mudar? Ela precisa mudar a fonte daquilo que está mandando mensagens erradas. Ela precisa mudar o seu crer. Quantos estão entendendo? O coração precisa se converter, o coração precisa mudar, a palavra precisa cair mais profundo. E a partir dali, um coração que crê, ele dá orientações corretas, pensamentos corretos para a mente. Esse paralítico estava sem essa capacidade de crer com o coração. Quantas pessoas estão assim? Elas creem de uma forma racional, mas elas não creem com o coração. Quantas pessoas estão assim, muitas vezes, bem parecido ou igual a esse paralítico? Precisando ser tocadas no mais profundo do seu coração e sair daquela condição de paralisia. Terceiro ponto, terceira natureza desse texto. E aqui, querido, eu quero chamar muito a sua atenção. Muito. Ouça. Em verdade vos digo. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça agora. Muito importante. Esse texto aqui, ele estabelece a revelação de Cristo. E essa revelação, ela define a salvação. O que eu estou querendo dizer com isso? Se não há essa revelação, do que eu vou falar agora aqui, a salvação pode ficar comprometida. Se a pessoa não crê da forma como Jesus se expressou aqui, da forma como ele se mostrou, se ela não crê nesse Jesus aqui, desse texto, a salvação dela pode ficar comprometida. Então, nesse texto nós vemos o estabelecer dessa revelação de Cristo. Aqui nós vemos o seguinte, queridos: a manifestação de algumas naturezas dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Quando sabe que no Antigo Testamento você vai encontrar variados nomes que expressam as qualidades de Deus, o caráter de Deus. Em Êxodo 15, 26, você vai encontrar: pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Jeová Rafa. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga: o Senhor é o Senhor que me sara.
que me cura. É um caráter de Deus, é uma natureza de Deus. Veja, mas isso está em Êxodo 15, 26. E o que nós vemos nesse texto? A manifestação daquela característica de Deus, se tornou carne, habitou em Jesus, andou no meio daquele povo. Então aqui nós vemos o que, queridos? Jesus se apresentando como o Senhor que sara. Jesus foi a manifestação do Senhor que sara. Jeová Rafá. Agora veja, nós não oramos assim, em nome de Jeová Rafá, que tal pessoa seja curada. Você ora assim? Não. Como é que é a oração que você faz? Em nome de Jesus. Por quê, queridos? Porque Jesus conquistou o nome que está acima de todo nome. Em Jesus há o resumo, está tudo condensado em Jesus, tudo impresso em Jesus, toda a natureza, revelação de Deus está ali residido no nome do Senhor Jesus. Então, quando você declara o nome do Senhor Jesus, você está dizendo sim, o Senhor te sara, expressando uma natureza de Deus. Também, nós vemos aqui a manifestação da justiça de Deus. Através do quê? Através do liberar de perdão. A justiça de Deus, como que opera a justiça de Deus nas nossas vidas? Através da sua graça, através do seu favor. A justiça humana, ela se manifesta com o quê? Com punição, com exclusão, com vingança. E a justiça de Deus em Cristo se manifesta como? Com graça, com perdão, com liberar de dívidas. O escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado, foi desfeito. Jeremias 23, 6, no final, nós encontramos: o Senhor é a nossa justiça. Diga isso comigo: o Senhor é a minha justiça. E aqui nesse texto de Marcos nós vemos Jesus se manifestando como essa justiça. Por quê? Porque Ele libera perdão sobre a vida desse paralítico. Ele libera, Ele diz a esse paralítico: os teus pecados estão perdoados. Agora veja, amado, aqui há um escandalizar de quem estava vendo aquela cena, há um escandalizar aqui. Eles, quando ouvem essa frase de Jesus, esse pronunciar de Jesus, eles ficam escandalizados, porque quem é esse que está perdoando pecados se somente Deus pode perdoar pecados? Então eles se escandalizam. Eles olham para aquela fala de Jesus e falam: ele está blasfemando, ele está mentindo, ele é, um impostor, ele está se colocando como alguém que ele não é. Mas o que Jesus estava querendo aqui mostrar? Quem ele de fato era. E quem ele de fato era. E quem ele de fato é. Ele é Senhor. Apenas quem é Senhor tem autoridade, poder para liberar pecados. E quando eu estou falando aqui que Ele é Senhor, veja, essa palavra Senhor no Antigo Testamento, em alguns momentos você vai encontrar a palavra Adonai. Senhor. Somente nós podemos chamar Deus de Senhor. O que Jesus está falando aqui? Aqui Jesus está mostrando: eu sou Deus. E aqui, queridos, que reside, veja, a questão de nós não apenas crermos
que Jesus é o Filho de Deus. E isso aqui define muitas vezes a salvação de muitas pessoas, porque, e eu quero dizer para vocês, amados, há muitos cristãos que creem em Jesus realmente como Filho de Deus, mas ainda não creram em Jesus como o próprio Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Falou isso para Filipe, em João 14. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é a manifestação de Deus em carne. Quando olhamos para Jesus, nós vemos um Deus se vestindo de carne, habitando entre nós e se entregando, se apresentando como Cordeiro. Será que Deus não poderia perdoar pecados no Antigo Testamento? Sim, poderia perdoar pecados, tanto que perdoou, mas o perdão do Antigo Testamento ele estava condicionado a uma sombra daquilo que ainda iria vir. Qual que era a sombra daquilo que ainda iria vir? Quando eles no Antigo Testamento apresentavam um cordeirinho, sacrificavam, aquilo era uma sombra daquilo que ainda iria vir. No Antigo Testamento não existia um sacrifício pleno, havia apenas uma sombra. Agora, no Novo Testamento, na manifestação de Jesus, o próprio Deus se manifesta e Ele mesmo se apresenta como cordeiro, como oferta, como sacrifício. Por isso é que Ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ao mesmo tempo, amado, que na sua lei Ele diz o que é e o que não é pecado, Ele também se apresenta como oferta, como sacrifício que pode pagar a culpa, a transgressão daquele pecado. Por isso que Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Quando Abraão é chamado a sacrificar Isaac, quantos lembram dessa história? E Abraão vai sacrificar Isaac e ele fala para Isaac que ele vai foi chamado a fazer um sacrifício. Isaac pergunta, mas cadê o cordeiro? Isaac não sabia, né, que ele seria sacrificado. E o filho pergunta para o pai, cadê o cordeiro? E o que Abraão diz? Deus vai prover o cordeiro. Você pode dizer isso? Diga, Deus vai prover o cordeiro. O que estava sendo anunciado já lá a Abraão? Deus estava falando, eu vou prover o cordeiro. E aí quando ele se manifesta em Cristo, ele está simplesmente materializando essa palavra. Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E Ele se apresentou por nós. Então veja, o crer ele precisa ser direcionado à filiação, ou seja, Deus existindo a partir de um nascimento. Se Deus existiu a partir de um nascimento, Ele só pode ser chamado de filho. Quantos concordam? Ou você vai olhar para Jesus e vai falar assim, Pai. Ele é o filho, por uma questão lógica. Você olha para Ele e você diz que Ele é o filho, por uma questão de sequência natural, normal. Só que quando você olha para o filho, é importante que você entenda, eu estou vendo Deus na figura de filho. Deus na figura de filho. Ele tem a figura de pai, mas em Jesus nós vemos a figura de filho. Nós estamos usando um nome que está acima de todo nome. Nós estamos usando o sacrifício supremo e perfeito. E através desse
sacrifício supremo e perfeito, nós temos comunhão perfeita com Deus. Marcos 2:10, Jesus disse: o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Em Jesus nós vemos: eu sou o Senhor que te sara. Em Jesus nós vemos: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã, eu creio que Deus quer ressaltar e reforçar algumas coisas nos nossos corações. Você aqui, se você fosse se encaixar nesse texto, você seria quem? Você seria o intercessor? Você seria o paralítico? Quem você seria aqui? Talvez você esteja numa situação de paralisia. Mas presta atenção nisso. Essa situação, ela está com os dias contados. Todo paralítico tem o potencial de ser um intercessor. Todo paralítico tem o potencial de ser um evangelista, potencial de manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque ele pode ser alvo da graça de Deus, ele pode ser alcançado pelo poder de Deus. Nós vemos isso na história daquele endemoniado de Gadara, que quando foi liberto de demônios, ele queria seguir Jesus, e Jesus não permitiu, mas Jesus liberou ele para evangelizar, e ele levou o evangelho a Decápolis. E isso acontece também com aqueles que estão paralisados. Então, onde você se encaixa nesse texto? Talvez você seja um intercessor e nem saiba disso, ou talvez você tenha que aprofundar a intercessão, entendendo o seguinte, que às vezes pessoas você não consegue trazer ela fisicamente diante de Deus, você não tem o ouvido delas, você não tem o coração delas, mas espiritualmente você pode levar essas pessoas diante de Deus. Espiritualmente você pode socorrer elas diante de Deus. Espiritualmente você pode fazer proclamações da mesma forma que Jesus fez sobre Lázaro, quando viu a condição de Lázaro. Uns diziam: ele já morreu há 4 dias, ele cheira mal. Muitas vezes você não ouve isso de pessoas: já está morto, já foi, já está enterrado, aquela pessoa não tem mais solução, já cheira mal, não dá mais. Ou às vezes não é nem sobre pessoas, é sobre situações. Aquele casamento já deu, já cheira mal, não pode acontecer mais nada. Aquele filho já foi, não pode acontecer mais nada. Nada pode acontecer, já está morto, já cheira mal. Essa foi a informação que chegou para Jesus. Mas o que Jesus fez? Mais uma figura de intercessor, né? Olhando para o céu. Aleluia. Buscando padrões de Deus. Buscando o comportamento do Pai, para discernir uma situação. E aí Jesus diz o que para Lázaro? Jesus não olha quanto tempo ele está lá, se está cheirando mal, se não está. Ele não, vamos dizer assim, ele não põe a sua mente, o seu coração, nas informações que tinham trazido para ele. Ele pega as informações do céu, mas ele olha para Lázaro e diz o quê? Vem para fora. Essa é uma figura do intercessor, querido. Presta atenção, você quando vai interceder, você pode muitas vezes chegar e falar assim, orar pela pessoa, trazer a pessoa diante de Deus e começar a dizer para ela: saia para fora dessas prisões de angústia, saia para fora desses túmulos de morte, venha para fora dessas prisões de enfermidade. E aquela pessoa espiritualmente ela vai ouvir o seu comando, querido, porque você está falando na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te trago agora e te digo: saia da separação, saia do adultério, saia das drogas. E você começa a
proclamar sobre aquela vida. Então, talvez você nesse texto seja um intercessor, mas talvez você precise aprofundar isso. Essa natureza, entender, queridos, que existem pessoas que estão esperando você ativar a sua fé, para que elas sejam salvas, para que elas sejam alcançadas diante de Deus. E aqui vem, queridos, também o peso não, vem a responsabilidade do chamado. Vem a responsabilidade do chamado. Eu costumo, quando a gente vai trazer estudos sobre batalha espiritual, eu costumo dizer, na batalha espiritual, ou você bate, ou você apanha. Né? Só tem esses dois status. Ou você bate, ou você apanha. Tem muito crente que espiritualmente não muda nada. Se você não bate, se você não tem uma ação de combate, pode ter certeza, você está contribuindo para que o reino das trevas cresça. Se você não tem um esforço, se você não se posiciona como crente, filho de Deus, que tem fé, que ora, que busca a Deus, se você não se posiciona nesse combate, a derrota já iniciou. Diga misericórdia. Então, quando nós entendemos isso, vem a responsabilidade do chamado individual. Talvez você está começando na fé, talvez você se converteu esses dias e fala, pastor, mas é muita coisa para mim. Calma, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Só estou querendo dizer que quando você se torna um filho de Deus, você é chamado à ação, você é chamado ao combate, você é chamado a mudar histórias, você é chamado a mudar o teu coração, você é chamado a se apresentar como um soldado diante de Deus. Você é chamado a se impor, a se indignar com situações, não apenas ver situações e ficar assim, puxa, que coisa aconteceu. Não, você é chamado a se indignar com situações, a agir diante delas, a interceder diante delas. Veja em Isaías 59 o espanto de Deus diante de todas as injustiças, pecados. Ninguém se apresentou para interceder. Isaías 59, você pode ler isso depois. Deus fica assombrado por ninguém se apresentar. Só que é diferente agora. Muitos se apresentam agora por quê? Porque nós temos uma referência daquele que se apresentou. Quem que é o intercessor maior? O Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Se Ele se apresentou como intercessor, eu também me apresento. Quem é você nesse texto? E eu quero orar com você nessa manhã. Você que nos acompanha, eu quero orar contigo, orar pela sua casa, orar pelo seu casamento, pela sua família, orar por situações nesse dia e crer agora, queridos, que o Espírito de Deus virá sobre a sua vida. Se você está paralisado, impossibilitado, talvez atado por situações. Tem gente que está paralisado até na sua razão. Não consegue nem ver o que fazer. Não consegue pensar nem o que fazer. Para onde eu vou, o que eu faço, como que eu faço. Hoje eu creio, querido, em nome de Jesus, que Deus vai tirar essa paralisia da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Toda forma de paralisia, tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que te impede, vai cair agora. E eu creio também que o Espírito de Deus, o Espírito que clama, Abba, Pai, o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, virá sobre a sua vida. E através da sua vida, outras pessoas serão transformadas, mudadas, alcançadas. Em nome de Jesus, há pessoas enfermas esperando a tua intercessão, há pessoas que estão no pecado esperando a tua intercessão, esperando o teu eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, me usa. Quantos podem se candidatar nesta manhã para ser um intercessor fiel diante de Deus? Fique em pé aí no seu lugar, vamos orar. Aleluia.
Você que está em casa agora, comece a orar, levante um altar ao Senhor. Você que está aqui, querido, põe a mão no seu coração e ore com o coração agora. Expresse a Deus a tua vida. Talvez você até então só crê que Jesus é o Filho de Deus, e é importante crer que Ele é o Filho de Deus, mas é importante você crer que Ele é Deus que se manifestou em carne. Quando você fala com Ele, você está falando com Deus, você está falando com o Senhor do universo. Quando você chama o nome dEle, você está chamando o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Fale com o Senhor, comece a se apresentar a Ele. Talvez você pode até falar: Senhor, eu tenho me sentido paralisado, mas hoje eu creio que essa paralisia está caindo. Às vezes é uma paralisia natural, realmente há uma enfermidade, e ela vai cair hoje em nome de Jesus. Comece a ver se você tem alguma enfermidade, comece a dar uma substância a Deus, comece a trazer a certeza a Deus, e comece a se ver curado agora. Se você está sentindo uma dor agora, comece a ordenar que essa dor desapareça, faça isso agora. Se você tem pessoas a trazer diante de Deus, você vai começar a orar e vai falar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero trazer diante do teu trono, eu quero promover um encontro agora, pelo sangue de Jesus, entre o Senhor e essa pessoa. Comece a dizer isso. Eu quero trazer o filho, a esposa, o esposo, eu quero trazer o casamento, eu quero trazer a empresa. Comece a promover esse encontro agora. Entra, querido, em Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos orar. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais lindo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta. Creia nisso, aleluia. Sim, nós cremos. O nome de Jesus Sara os feridos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levante uma de suas mãos e você vai confessar aquilo que você crê. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, confesse agora isso.
Se você crê que Jesus é Deus, é Senhor, comece a confessar. Comece a dizer: Jesus, Tu és o Filho de Deus e Tu és Senhor. Tu és o Filho de Deus e Tu és Deus. Tu és o Filho de Deus e és Senhor sobre a minha vida, Senhor sobre o meu coração, Senhor sobre os meus dias. Aleluia. Comece a dizer isso. Eu creio que Tu és Senhor. Eu creio que Tu és Espírito. Eu creio que Teu Espírito habita em mim. Portanto, eu vou proclamar agora a Tua vontade, eu vou declarar agora a Tua vontade. A Tua vontade é salvar, a Tua vontade é curar, a Tua vontade é destravar paralíticos, a Tua vontade é reconciliar pessoas a Deus. Comece a dizer isso. Levante uma de suas mãos e comece a dizer: Senhor, eu tomo agora sobre as minhas mãos, eu tomo agora sobre a minha vida, sobre o meu coração, a autoridade que o Senhor colocou sobre mim, a autoridade que vem pelo nome de Jesus Cristo. Jesus declarou: eis que vos dou poder e autoridade, a autoridade que estava sobre o nome dele. Ele entregou aos seus discípulos, ele comissionou os seus discípulos. Portanto, você pode liberar essa autoridade agora, você pode liberar esse poder. Começa a liberar sobre a sua casa, começa a liberar sobre a sua vida, começa a liberar a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agora nós entramos agora em situações onde pessoas estão paralisadas por suas enfermidades, onde pessoas estão bloqueadas, paralisadas em suas angústias, em suas amarguras, em suas perdas. Em nome de Jesus nós entramos agora, fazemos ruir agora as fortalezas do medo, as fortalezas de dores, as fortalezas de enfermidade. Comecem a cair agora em nome de Jesus Cristo agora, as fortalezas de separação, as fortalezas do ódio, as fortalezas da ira, as fortalezas da incredulidade. Comecem a cair agora em nome de Jesus, e nós anunciamos a luz do Senhor sobre as trevas, sobre os lugares de escuridão. Haja luz, haja luz, haja luz. Que o Rei da Glória entre, que as portas sejam abertas, que o Rei da Glória entre, que o Rei dos Reis entre. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entra nesse coração, entra nessa casa, entra nessa família, entra agora, Rei dos Reis. Que os teus passos sejam ouvidos, que a tua voz seja ouvida, que o teu nome seja proclamado, Senhor. E nós queremos declarar sobre aqueles que estão longe de ti, hoje nós trazemos eles próximos do Senhor. Em nome de Jesus os recebe, em nome de Jesus os abençoa, em nome de Jesus libera da tua graça. Que eles ouçam a voz do Teu Espírito, que eles ouçam a voz do Teu Espírito, que eles saiam do sono espiritual e da morte espiritual. Agora nós quebramos as cadeias da morte, venham para fora, venham para a salvação agora, em nome de Jesus, que a luz do Senhor possa raiar. Senhor, eu quero orar, em nome de Jesus, por pessoas que estão com tumores. Aleluia. Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre esses tumores e estendemos as nossas mãos crendo que são as tuas mãos a tocar agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora a enfermidade, destruímos o espírito da enfermidade, quebramos o teu poder, quebramos a tua autoridade. Se você veio por uma maldição, seja qual for a fonte de onde você veio, nós te destruímos agora, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Tumores saiam, nós arrancamos agora, em o nome de Jesus, tiramos agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aqueles que sentem dores constantes, nos ossos, nas juntas, aqueles que sentem dores constantes no estômago, na coluna, dores de cabeça, em nome de Jesus, desapareçam agora,
Em nome de Jesus nós arrancamos, nós destruímos do poder e autoridade do nome de Jesus. E nós enviamos agora uma palavra de cura, quebrando agora toda palavra de morte. Enviamos uma palavra de vida e destruímos toda palavra de morte. Enviamos agora uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, receba o sopro do Espírito Santo. Situações onde o diabo estava atuando para dividir casamento, dividir famílias, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Que a tua casa, a tua vida, a tua família seja alcançada agora. O filho que saiu de casa, Senhor, alcança. Alcança, 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 alcança. Traz de volta e reconcilia contigo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Senhor, eu oro a Ti, Senhor. Levante uma de suas mãos. Pai, eu oro a Ti. Derrama do Teu Espírito agora, sobre cada vida e cada pessoa. Derrama do Teu Espírito agora. Derrama do Teu Espírito. Senhor, que haja nos nossos corações compaixão, compaixão, Pai. Compaixão. Oh, Senhor, vem com Teu Espírito agora, Senhor, e faz descer. Que o nosso coração comece a ferver, a arder, Senhor, para clamarmos por aquilo que o Senhor clama. Para clamarmos, para ligarmos na terra a Tua vontade, Senhor. Vem do Teu Espírito, nesta manhã derrama do Teu Espírito sobre cada vida, sopra, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar por aquelas pessoas que nessa manhã fizeram a confissão de fé, confessaram que Tu és o Senhor e Salvador. Se você ainda não orou, isso faça agora. Ore comigo. Fala: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és Deus, eu creio que o Senhor se apresentou como Cordeiro Santo, que o Senhor se ofereceu em sacrifício por mim. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz, levou os meus pecados, iniquidades, transgressões, levou naquela cruz as minhas enfermidades. Eu creio que o Senhor venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, hoje, escreve o meu nome no livro da vida. Portanto, hoje, eu recebo a identidade de filho, o poder de filho, eu recebo a autoridade do filho sobre a minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, escreva aí no comentário no Facebook ou no YouTube, coloque aí, se você puder nos passar um contato seu, que nós queremos orar por você, te acompanhar. Você vai receber uma ligação e nós queremos orar contigo e te acompanhar em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Que bênção, amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos voltando, com o nosso culto presencial já desde semana passada. Que bênção poder estar com vocês aqui. Você também que nos acompanhou pelas redes sociais. Que Deus te abençoe grandemente essa semana. Em nome de Jesus Cristo, esteja conosco nos cultos durante a semana. Nós continuamos transmitindo todos os cultos online e também presencial. Então nós temos culto na terça-feira, às 20 horas, culto de quebra de maldição. Quinta-feira, às 20 horas também nós temos o culto Conexão. Quarta-feira, às 15 horas, nós temos o culto da pastora Elci, que tem a transmissão apenas online. Sábado nós temos arena às 19 horas, você pode acompanhar também por transmissão. E domingo, culto da família, em 2 horários, às 10 e às 18h30. Então esteja conectado conosco. Você que pode vir presencial, você está convidado também a estar conosco aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, encerrando esse culto. Pai, nós queremos te adorar por esse tempo, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Permanece em nós, preservando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu nesta manhã, as sementes, a fé. Senhor, possa crescer nos nossos corações. Esteja com cada pessoa, cada vida nessa semana. Nós declaramos portas abertas, declaramos a visitação do Teu Espírito,
profetizamos o livramento do Senhor sobre cada vida e cada pessoa, em nome de Jesus. Que a graça, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido, e até o próximo culto.